forte essa ideia de um palácio feito por mãos operárias. Uma espécie de sonho transplantado. Os lavoratori, os italianos expulsos da sua terra pelas vicissitudes da história do século XIX, que transformaram a Itália numa península devastada, o Jardim de Delícias ficou próximo do inferno, fizeram com que os nossos avós imigrantes comessem o pão da amargura e tivessem que subir nas barcas, atravessar as ondas do mar e desembarcar aqui, sendo submetidos ao ritual da quarentena nas ilhas, tipo a Ilha das Cobras aqui no Paraná, até que fossem colocados em terra firme e admitidos no Império e colocados numa colônia que depois era progressivamente emancipada. A sociedade nasceu do sonho, né, daquelas pessoas que aqui vieram, juntamente com os seus familiares, com seus amigos, para criarem uma estrutura que pudesse ter um apoio, ser de apoio para esta comunidade italiana e ítalo-brasileira. Quel massolin de fiori che vem dalla montagna, quel massolin de fiori che vem dalla montagna, e guarda ben che lo si bagna, che lo voglio regalare, e guarda ben che lo si bagna, che lo voglio regalare. Em junho de 1904, materializava-se por fim, depois de anos de muito trabalho, o resultado do sonho e do suor de milhares de imigrantes vindos da Itália que buscavam um meio de manter vivas as suas tradições e poder se integrar com seus conterrâneos que aqui se instalaram. A Società Italiana di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi, Frali Italiani dimoranti al Paraná, cresceu em quantidade e qualidade, trazendo esperança, casa e emprego para milhares e milhares de imigrantes de diferentes etnias. O Palácio Garibaldi, inicialmente extremamente importante para a colônia italiana, muito expressiva aqui em Curitiba e no Paraná, porque representa um ideal, até leva no nome esse ideal de liberdade, o ideal do Garibaldi. E esta sociedade foi fundada em 1883, quando Garibaldi ainda estava na memória de todo mundo, né? Já na época, a associação proporcionava, além da integração social entre a comunidade, diversas formas de amparo, tanto afetivo como financeiro, gerando empregos, trazendo esperança e atraindo assim também milhares de imigrantes de diferentes etnias interessados em fazer parte desta sociedade. Livro de empréstimos que a sociedade, porque ela era uma sociedade de mútuo socorro, como se dizia na época, né? Os associados da Garibaldi, na época sócios, filiados, emprestavam dinheiro para italianos radicados em Curitiba. Emílio Romani, tá aqui, ó, 100 mil, pegou. Esses canteiros, mestres canteiros e construtores italianos se reuniram numa sociedade de mútuo soccorso, de socorro mútuo, na Sociedade Operária Beneficente Giuseppe Garibaldi. Siamo arrivati qui, c'era abbastanza una colonia grande italiana, no? Perché noi non parlavamo portoghese, brasiliano. E c'è la colonia italiana che era una colonia fondata dai primi emigranti italiani nel Paraná. O Garibaldi é algo sensacional a nível mundial, não somente de Brasil. Chegamos dia 7 de dezembro de 1974, que vão fazer 40 anos.
E a nossa primeira saída, o fundo, em janeiro, foi com o presidente da Garibaldi, que era tcheco na época, por festa de vinho em Colombo. Me lembro muito bem disso. Um belo dia, estava fazendo um curso de italiano no Bella Ciao. A minha professora era a Giannini Campelli. E o pai dela, o Laércio Campelli, acabou me convidando para vir a ser sócio da Associação Giuseppe Garibaldi. Quando eu entrei no palácio, eu entendi que daí para frente a minha vida estaria ligada a algumas décadas à frente com a história da Garibaldi, com o edifício da Garibaldi e as projeções que nós teríamos que fazer para o futuro desse Palácio Garibaldi. Eu diria que a Società Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, simboliza hoje o patrimônio mais bem guardado e mais simbólico, mais importante da memória da imigração italiana no Brasil. Um ícone cultural que remete a uma justa homenagem e percepção que nós temos do grande homem e grande ser humano que foi Giuseppe Garibaldi. Desde então, graças à dedicação e paixão de seus associados, a Associação Giuseppe Garibaldi transformou-se num símbolo de resistência e cultivo da tradição e da memória italiana no Brasil. Vale registrar, se já não o foi, de que em 1887 a Câmara dos Vereadores de Curitiba doou um terreno lá no bairro São Francisco, que é onde nós estamos, para a construção de um prédio que depois ficou famoso e vai continuar famoso cada vez mais como Palácio Garibaldi. Hoje, com seus 132 anos, o palácio mantém sua elegância e imponência, numa posição de privilegiada elevação no centro histórico de Curitiba. Em seu interior, as paredes exalam memórias de momentos marcantes de celebração e conquista. E teve intensa vida cultural e social até 1940, quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, quando a Segunda Guerra já estava no terceiro ano, o Brasil, levado pelos acontecimentos próprios de tais ocasiões, rompe com os chamados países do eixo, e em todo o país sucedem-se manifestações populares. Durante a guerra, tem-se que 90 foi a portaria de março de 1942, que a Polícia Federal Nacional decretou intervenção na Garibaldi, em função dos brasileiros terem participado da Segunda Guerra Mundial. No período do Estado Novo e da Segunda Guerra, a comunidade italiana foi de certa forma, constrangida a negar sua própria identidade, seu patrimônio. As entidades, as sociedades, as associações da época tiveram que mudar a diretoria, tiveram que mudar de nome. Quando o Brasil se tornou inimigo do eixo, o Estado tomou isso. O patrimônio que era da comunidade italiana caiu na mão do governo e ela foi retomada através de uma decisão judicial que demorou alguns anos, somente na década já quase de 70, que voltou para a mão dos italianos esse patrimônio. Após 20 anos de lutas forenses, em 18 de dezembro de 1962, finalmente, a Sociedade Garibaldi foi devolvida a seus legítimos proprietários
sem qualquer indenização e em péssimo estado de conservação. Sofrendo pela ação do tempo e pela falta de manutenção, suas estruturas históricas ameaçavam ruir e necessitavam de obras urgentes. No primeiro jantar da diretoria, começaram a cair algumas coisas farelentas do teto. Os pratos vieram todos com pimenta do reino. Depois ficou esclarecido que não era pimenta do reino, era a poeira dos cupins que caíam sobre os pratos. Todo o teto da Garibaldi, o teto lá em cima no salão, precisava ser restaurado. E aí começou-se toda uma campanha para que isso fosse feito. É a proteção do edifício na sua forma integral, né? Quando nós tombamos individualmente o edifício, essa proteção é tanto da parte exterior quanto da parte interior. E aí leiam-se pisos, forros, cobertura, vãos, portas, janelas, revestimentos, né? E assim foi na década de 80, quando a professora Maria Luísa, a arquiteta Maria Luísa, coordenava o patrimônio cultural do estado do Paraná. E em 1987 haveria uma comemoração dos 100 anos do início da construção da Sociedade Garibaldi. Ela teve a iniciativa, né, de estruturar esse processo para que o edifício da Sociedade Garibaldi viesse a ser protegido pela lei do tombamento. A partir daí começou-se um movimento, então, de efetivamente se restaurar o clube, voltar às características tradicionais dessa obra, que é uma obra de fundamental importância no cenário, né, na leitura urbana da cidade. E logo em seguida houve um empenho da própria sociedade, com os seus próprios custos, né, a seus custos, se iniciar essa reforma. Nós começamos uma prospecção muito simplória e na abertura do assoalho já foi visto que realmente todo o madeiramento que suportava o assoalho estava completamente comprometido. A sociedade estava caindo, tinha cupim, não podia ter evento lá porque corria o risco de ruir. E eles começaram uma campanha para a restauração do palácio, mas não tinha tido muito sucesso ainda essa campanha. Então, em 1993, foi eleito e assumiu como prefeito Rafael Greca. Na gestão dele começou a funcionar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, eu e o Genaro tivemos a ideia de fazer um projeto de restauração através dessa lei. Fiz o projeto, apresentei, consegui aprovação e precisava captar os recursos, que a gente ainda não sabia direito como que isso ia funcionar. Aí o Vladimir Trombini me deu uma lista de empresários amigos dele para que eu os procurasse. E em nome da Garibaldi e do presidente, da diretoria, eu fui procurar esses empresários e foi um sucesso. A gente, num instante, conseguiu levantar os recursos para a primeira fase de restauração do palácio. E com isso nós conseguimos os recursos para devolver à cidade esse palácio na sua antiga beleza e esplendor. Como toda obra de restauro, tem suas peculiaridades. Você fazendo as prospecções, começamos a achar janelas que nunca existiram e existiram efetivamente. Então fomos abrindo estruturas que estavam caindo, fomos remendando, consertando, ajustando. Trocamos toda a cobertura, todo o madeiramento da cobertura. Hoje ela tem uma estrutura metálica, né? Refizemos todo o telhado. 1/3 das telhas nós tivemos que colocar novas. Os outros 2/3 foram reaproveitados, são as telhas originais, que são telhas centenárias. Foram tiradas telhas uma a uma, lavadas e recolocadas em cobertura. Refizemos toda a estrutura de banheiros, que estão completamente comprometidas. Trocamos todas as instalações elétricas e hidráulicas. Adaptamos, depois no segundo momento,
a acessibilidade à edificação, com a colocação de um elevador. Nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande com as pessoas e sempre tivemos uma dificuldade, uma preocupação com as pessoas com maiores dificuldades de locomoção, né? Isso nos levou a criar uma condição de instalar um elevador. Voltamos às origens das cores das fachadas, né? Tentamos resgatar isso com prospecções. Refizemos todo o calçamento externo e usamos praticamente o mesmo paralelepípedo, o mesmo granito da época. Restauramos o brasão que existia no frontão principal, da entrada principal. Restauramos as peanhas que ficam sobrepostas na fachada principal. A escada principal de granito também estava com alguns problemas. A gente restaurou, colocou peças novas de granito. Mas foi uma experiência interessante, foram 4 anos de restauro, de frequência quase que diária na obra, para poder chegar a consenso. Mas a gente foi contornando e felizmente hoje mantemos isso aqui de uma maneira extraordinária, que é admirado por todos aqueles que entram aqui ou mesmo que passam por fora. Pouco depois da restauração, de todas aquelas fórmulas de inaugurações, toda aquela ritualística, eu resolvi fazer um filme que contasse um pouco dessa história dos nossos antepassados, essa coisa talvez um tanto quanto espiritualizada que a Garibaldi nos transmite. Foi aí que nasceu a ideia de se fazer um filme que se transformou no Oriundi. E um belo dia eu disse para os meus amigos da diretoria, olha, eu estou trazendo aí nos próximos meses o Anthony Quinn para fazer um filme em Curitiba. Isso era após o jantar, já estávamos bebendo um pouco de vinho, e olha, foi motivo de chacota, um riso tremendo. Come sta, nonno? Renato, Posso jogar? questo è un gioco di pazienza. Si gioca solo uno. Nonno, você sabe daquela história que a nona tinha um livro onde ela anotava as receitas? La nonna scriveva. Lei non sapeva scrivere. Lei andava alle donne alla cucina, gli diceva fa così. E quelli ce lo mettevano in testa. Capivano. Perché non avevano le macchine. A partir do Oriundi, o Palácio Garibaldi teve um incremento salutar às suas atividades. Ele passou a fazer aluguéis para aniversários, casamentos, a desenvolver toda uma série de atividades culturais, comerciais, exibições, enfim, renasceu. Organizamos vários eventos. Me lembro que convidamos o Giuseppe Leonardi, Veneto, padre italiano, trabalhando em Castro e na época também em Brasília, que era também um grande geólogo, especialista nos rastros de dinossauros. Ele pesquisou muito em Paraíba, onde ele encontrou grandes caminhadas, petrificados, e sobre isso ele fez aqui uma palestra muito divertida com a casa cheia. Questo palazzo antico, bellissimo, è stata una festa emozionante. Curitiba è una città bellissima, una città civilissima che mi ricorda molto l'Italia di alcuni anni fa e spero
di tornare presto in questa bellissima città. Forza Circolo Garibaldi, Forza Italia. Benvenuto al nostro palazzo, benvenuto alla vostra casa, alla sua casa. O Palácio Garibaldi, ele representa muito para todo o DNA da comunidade ítalo-brasileira. E hoje está aqui, se mostrando para a cidade, se mostrando para os paranaenses, num local privilegiado, acima do nível da praça. Ela se sobrepõe, né? É um prédio portentoso, que tem uma vista muito interessante para o Largo da Ordem. Ele tem uma projeção muito bacana assim, no contexto do Centro Histórico Urbano de Curitiba. Pela qualidade das suas arcadas, pelo desenho coríntio das suas aberturas, das suas portas e janelas, pela harmonia das suas proporções, ficaria bem em qualquer das cidades italianas ou em qualquer das capitais europeias. Agora o grande trabalho, desde que esse monumento foi reformado, restaurado, é exatamente restaurar o monumento social, isto é, o patrimônio social, e essa é a parte mais difícil. Porque os edifícios só se mantêm quando eles são usados, quando eles são bem usados. Perder a sua história é também perder sua própria identidade. A história da Garibaldi é cheia de percalços, de altos e baixos, e assim vai continuar, e nós queremos que assim seja. A sociedade italiana se dispersou, a comunidade italiana se dispersou. Aqueles inúmeros sócios tradicionais, fundadores, construtores, obviamente se dispersaram, seus filhos se dispersaram também, seus netos já não conhecem a história. Não só apenas melhoraram em seu aspecto físico, mas em um aspecto cultural, tradicional e histórico, para que venham os nossos netos e bisnetos à procura dessas nossas tradições que não devem, de forma alguma, serem esquecidas ou serem alienadas. Qual é o sonho que nós temos como futuro da sociedade? Evidentemente é manter a estrutura, né, a estrutura física da sociedade, porque sem ela nada mais existiria, né, mas principalmente trazer os jovens para dentro da sociedade. Que sigam cuidando, valorizando, que se associem, né, para cuidar da sociedade, porque ela é de todos. Se envolvam, venham aqui para a Sociedade Garibaldi e ajudem a construir um futuro que continue dignificando esse homem que tanto serviu de exemplo e que nos fez chegar até aqui hoje. Vai ajudar a Garibaldi, lembra-se que eu sou garibaldina. Me sinto muito feliz de fazer esse depoimento porque é um depoimento que pode ser uma lembrança para as futuras gerações que virão fazer parte desse grupo de sócios da Garibaldi. Solo una raccomandazione, che mantengano le cose fatte, le istituzioni, anche se non sono materialmente, ma le istituzioni che hanno fatto i vecchi italiani, i primi migranti, che hanno anche loro contribuito per fare grande questa nazione.